O primeiro grande ponto positivo de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa é que nesse filme finalmente temos o personagem do Peter Parker, do Tom Holland, tendo seu arco dramático. Finalmente vemos o personagem entendendo que suas decisões têm consequências e que ele não pode pedir ajuda para outras pessoas para poder resolver os seus próprios problemas. Finalmente, nesse filme aqui, vemos o Peter Parker se tornando uma pessoa mais madura e responsável. E nós vimos que nos filmes anteriores ele era exatamente o oposto disso. No seu primeiro filme, ele é totalmente dependente do Tony Stark, o Homem de Ferro, para poder lidar com a sua vida de super-herói. Já no segundo filme, ele simplesmente recusa a ajudar o Nick Fury a uma ameaça que pode ser a nível mundial, simplesmente porque ele quer ficar de férias com a garota que ele gosta. Ele simplesmente quer fazer um passeio ali enquanto o Nick Fury tá pedindo ajuda dele. O Homem-Aranha é o único herói que pode ajudar e ele simplesmente se recusa. Mas a partir de agora, podemos esperar uma grande evolução do personagem, onde será corrigido todos esses defeitos do passado. Mas, em contrapartida, acredito que um dos maiores defeitos desse filme é que a gente tem que acompanhar um Peter Parker muito imaturo e muito irresponsável logo no começo do filme. Isso a gente já viu nos trailers, onde simplesmente tudo que acontece no filme, todos os vilões aparecendo naquela realidade, é por culpa do Peter. E cara, eu devo dizer que pelo menos pra mim, foi insuportável ter que acompanhar esse Peter Parker do Tom Holland. A gente vê o quanto esse personagem é extremamente imaturo. Ele simplesmente não mede o tamanho das consequências que as ações dele podem trazer. Ele tá sempre dependendo de outra pessoa, ele tá sempre precisando de ajuda. Como por exemplo, no primeiro filme do Tom Holland como Homem-Aranha, onde ele tem a ajuda do Ned como nerd da cadeira. Cara, o Homem-Aranha, com a ajuda do seu amigo, sendo nerd da cadeira, é algo que não dá pra suportar, é algo que simplesmente não faz sentido, não condiz com o personagem do Homem-Aranha. A essência do personagem vai muito além disso. Mas, como eu disse anteriormente, esse problema é resolvido dentro desse próprio filme. O personagem passa por um arco dramático, ele aprende a se tornar mais maduro, mais responsável, e a partir de então a gente pode esperar uma nova pessoa, um novo Peter Parker do Tom Holland. Algo que com certeza vai mudar pra melhor. Olá, Peter. E aí, clã? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo faremos uma crítica a Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa sem spoilers, beleza? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal pra não se esquecer depois. Outro fator bem positivo nesse filme é que o timing dele é muito bom. Esse filme tem um ótimo timing. Todos os acontecimentos, desde o primeiro até o terceiro ato, ocorrem de forma muito linear. Tudo acontece sem nenhuma parte ficar chata ou arrastada. O que faz com que quase 2 horas e meia de filme passem voando. A direção desse filme também é muito boa, principalmente nas cenas de ação. Nos dois primeiros filmes do Homem-Aranha e do Tom Holland, não temos nenhuma cena de ação memorável. Eu mesmo não consigo me lembrar de nenhuma grande cena de luta desses filmes. Já nesse filme aqui, uma coisa que eu garanto é que as cenas de ação são muito boas. Todas elas são muito bem trabalhadas, com ótimas coreografias, ótimo uso de CGI e também uma ótima trilha sonora, onde a trilha sonora desse filme faz com que todas as cenas marcantes fiquem ainda mais impactantes. Todo o filme acontece de maneira natural, acontece de forma linear, onde a gente sempre vai acompanhando sem ficar cansativo e cada vez a gente quer ver mais pra ver onde isso ali vai terminar. Mas uma coisa rápida que eu quero comentar é que durante todo esse trajeto do filme tem uma coisa que me incomoda, que é o grupo principal de amigos ali. Aquele trio ali do Peter Parker, do Tom Holland, com a MJ e o Ned. Aquele trio pra mim é algo que não funciona. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não, é sério, qual é o seu nome de verdade? O Ned só tá nesse filme pra fazer piadinha. Ele tem um momento em que ele é importante em todo o filme, mas ele tá sempre presente ali, sempre acompanhando o Peter, mas sempre fazendo alguma piadinha. Pra mim, ele é o personagem mais dispensável desse filme, mas toda a inutilidade dele, digamos assim, é compensada em uma parte desse filme. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, mas ainda assim não tira o fato de que esse personagem é muito chato de acompanhar. Ele é simplesmente o melhor amigo do Peter, mas ele só serve pra ficar fazendo piadinha. Já a MJ é uma personagem que não funcionava no segundo filme, mas que tá muito melhor aqui nesse terceiro. Ela tá bem presente nesse filme junto com o Ned, mas ela não é importante em todos os momentos. Ela tá ali mais porque o Peter Parker quer ter ela por perto junto com o Ned, ele simplesmente não consegue se desapegar dos amigos, não consegue desgrudar deles, e isso é algo que acaba sendo um problema no filme, mas dessa vez ela tem um laço mais forte com o Peter Parker, dessa vez a relação deles funciona bem. O último ponto negativo que eu quero mencionar aqui é que os uniformes desse filme
são algo muito impactante, não é algo muito grandioso, é simplesmente um uniforme feito para vender boneco. É um uniforme para os pais poderem comprar para as crianças ou para os superfãs também que gostam da franquia, poder comprar os bonecos e poder dizer, olha, esse aqui é o boneco do Homem-Aranha de tal filme, do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas os uniformes não fazem grande diferença aqui nesse filme. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, todos os defeitos que eu citei até aqui são defeitos mínimos, são coisas minúsculas perto do quão bom esse filme é. Esse filme é simplesmente sensacional. Desde o começo até o fim, você fica intrigado, você fica querendo acompanhar, você não consegue desgrudar os olhos da tela porque você quer ver aonde tudo aquilo vai levar. Claro, como eu disse, no começo tem toda a parte do Peter sendo irresponsável, sendo imaturo e tudo mais, mas a partir do momento em que o primeiro vilão aparece, o primeiro vilão dos filmes antigos dos Homens-Aranhas, esse é o momento em que tudo muda. A partir dali, tudo fica muito interessante, tudo fica muito grandioso e isso acontece ainda no primeiro ato do filme. É algo que eu gostei bastante também. Eu não esperava que os vilões começassem a aparecer tão rápido quanto apareceram. Isso tudo é acompanhado, como eu disse, com ótimas cenas de ação e é algo que dá muito gosto de assistir. Ok, agora falando sobre os vilões. Eu acredito que cada um deles teve ali o seu exato tempo de tela, o exato tempo de tela que precisava aparecer. Obviamente, alguns deles acabaram aparecendo mais do que os outros, alguns acabaram tendo mais destaque, mas isso é totalmente compreensível. Afinal, o Homem-Aranha tem os seus vilões que são mais famosos, vilões que são mais relevantes para a trama, e também tem outros que já não são tão grandiosos assim, mas que ainda assim tiveram a sua participação, tiveram a sua parte ali no filme. Dentre todos esses vilões, vale citar o Electro, que tá muito bem nesse filme. Eu curti bastante toda a participação do Electro, onde o Jamie Foxx finalmente está mais à vontade no papel. Esse Electro, dessa vez, está muito melhor do que a versão anterior, e ele teve bastante participação aqui nesse filme. Mas ainda assim, o vilão que mais merece ser parabenizado é o Duende Verde. Esse é o melhor vilão desse filme, é o vilão que rouba a cena em diversos momentos. Também merece ser parabenizada a atuação do ator do Duende Verde, o Willem Dafoe. Ele tá muito bem aqui nesse filme, esse ator é muito bom, ele mandou muito bem, e parece que ele nunca deixou de interpretar o Duende Verde. Esse papel caiu como uma luva para esse ator. Falando sobre atuação, o Tom Holland também mostrou que manda muito bem no papel. Eu sei, eu reclamei do Peter Parker no começo desse filme, eu reclamei do Peter Parker imaturo e irresponsável, mas isso não é culpa do ator. O ator faz muito bem o que é mandado ele fazer, ele segue muito bem o roteiro e ele faz isso com perfeição. Aqui nesse filme, o Tom Holland tá melhor do que nos outros filmes. Como eu disse, ele tem toda aquela carga dramática, todo o seu arco dramático, e o Tom Holland mata isso no peito, ele faz aquilo que foi mandado fazer e ele faz muito bem. Dando continuidade então ao filme, eu devo dizer que ele é um filme impressionante e imprevisível, pelo menos pra mim. Tudo o que aconteceu foi extremamente imprevisível. A Marvel é muito boa em fazer isso. Eu falo dos grandes momentos desse filme, como por exemplo em Vingadores Ultimato. Todo mundo sabia que o Capitão América era digno de levantar o martelo do Thor, o Mjolnir, mas ninguém sabia se ele ia de fato levantar o martelo, se isso ia realmente acontecer ali no UCM. E do nada, isso simplesmente aconteceu naquele filme. Ninguém estava esperando, eles estavam no meio da batalha e simplesmente o Capitão América empunha o Mjolnir e ele começa uma batalha incrível contra o Thanos. Outro exemplo também foi em Vingadores Guerra Infinita, quando simplesmente o Thanos vence. Era algo que todo mundo especulava que podia acontecer, mas ninguém esperava que aconteceria daquela forma. Como eu disse, é impressionante e imprevisível. Foi surpreendente a forma como o Thanos simplesmente estralou o dedo no final daquele filme e metade dos heróis, talvez na verdade a maioria daqueles heróis, desapareceram no estralo. É algo que simplesmente as pessoas não acreditavam que seria possível, que a Marvel teria essa coragem de fazer isso, de acabar com a maioria dos seus heróis. E é algo que eles fizeram, eles simplesmente mataram, entre aspas, a maioria dos heróis naquele filme. Mas, uma coisa que eu digo com certeza absoluta, que pelo menos pra mim, as grandes cenas desse filme aqui foram muito maiores, foram muito melhores do que as cenas que eu acabei de citar em Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita. Nesse filme, Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, temos as maiores cenas de toda a história do cinema. Ainda no segundo ato desse filme, ali na metade do filme mesmo, temos uma cena totalmente surpreendente em um momento em que ninguém esperava. Eu não posso dar grandes spoilers aqui, mas é simplesmente um momento em que o sentido aranha do Peter vai a níveis absurdos. O sentido aranha do Peter, que até então ainda estava crescendo, ainda estava sendo aflorado, ainda estava se evoluindo, aqui nesse filme ele é elevado à perfeição. Talvez seja o maior sentido aranha de todos os Homens-Aranhas que nós vimos no cinema. E é mostrado numa cena super tensa, uma cena super memorável que nós vemos nesse filme. E claro, no terceiro ato, quando temos todos os vilões reunidos, quando temos toda a batalha final, tem uma cena muito memorável também, que pra mim é a cena mais memorável, a melhor cena de toda a história do cinema. E enfim, o que eu posso dizer é que o final desse filme é totalmente satisfatório. Eu saí da sessão do cinema feliz depois de ter assistido aquele filme. Foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, simplesmente porque o fanservice é muito bem feito.
A gente tem ali todos os vilões antigos do Homem-Aranha se juntando num único filme, vilões de universos diferentes, algo que eu nunca imaginei ver na minha vida e foi concretizado aqui nesse filme. O destino do Peter Parker como Homem-Aranha é muito satisfatório, ele finalmente tem ali, como eu disse, a sua carga dramática, que é um dos maiores pontos desse filme, é uma das melhores coisas que temos aqui e é algo que é muito bem desenvolvido, muito bem estabelecido. E bom, pra finalizar, eu posso dizer que assistir esse filme foi uma das melhores experiências da minha vida, talvez a maior experiência desde Vingadores Ultimato, e era algo que o cinema estava precisando, era algo que a Marvel precisava para se reestabelecer, para mostrar que ainda tá na parada e que ainda sabe fazer grandes filmes. Concluindo, esse filme é muito bom e vale muito a pena você assistir. Enfim, esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreve e é nóis!